Em retrospecto, Star Wars Episódio 7, a primeira aventura do diretor J.J. Abrams no universo de Star Wars, jogou muito bem. Desde o início até a destruição da base Starkiller, parecia que o público estava assistindo a um sucessor de alto orçamento de A New Hope. As semelhanças entre os filmes podiam ser vistas em todos os lugares e se tornaram quase difíceis de ignorar quando a cena da cantina começou. Felizmente, o episódio 9, a última parcela de Abrams na franquia Star Wars, é uma raça diferente. Ele celebra o folclore da série, tanto no episódio 6, do qual claramente se inspira em seu enredo abrangente, quanto na nova trilogia que Abrams ajudou a construir, mas está disposto a subverter o dogma da série para algo novo e diferente. O resultado é um filme que inclui elementos da trilogia original, mas os expõe de maneira importante e os transforma em algo novo. Há fanservice, como muitos certamente irão apontar, mas há mais exploração e desenvolvimento de personagem aqui também. O significado cultural do filme e o impacto potencial no universo mais amplo é muito para digerir de uma só vez. Mas considerado sozinho é um dos melhores novos filmes e uma conclusão adequada para a miríade de personagens que você veio a conhecer e amar nas últimas 4 décadas. Por medo de arruinar a trama, será suficiente dizer que The Rise of Skywalker segue uma trajetória semelhante a The Return of the Jedi. A Primeira Ordem obteve uma segunda arma mais poderosa do que a base Starkiller que ameaça a República recém-criada. Esta trama, introduzida dentro de alguns minutos do filme, ajuda a estabelecer as apostas com firmeza e imediatamente. E coloca os heróis do filme em uma missão urgente que os coloca no fim com Kylo Ren e os Cavaleiros de Ren, que adquirem um dispositivo necessário para alcançar Palpatine nas periferias do espaço. Como contos anteriores de Star Wars, o filme não segue o caminho mais curto para chegar à nova base da Primeira Ordem, muitas vezes enviando heróis de um local para outro para encontrar a peça que faltava no quebra-cabeça. Mas de forma alguma The Rise da trama de Skywalker serpenteando da mesma forma que o último Jedi fez. Na verdade, diríamos que tem o problema exatamente oposto. Para chegar à conclusão da trama da franquia, Abrams coloca o público em uma marcha forçada, conduzindo-nos de batalha em batalha, de uma explosão para outra, com explicação limitada dos pensamentos e sentimentos dos personagens cada vez mais conflitantes. Há momentos aqui que poderiam muito facilmente caber em O Último Jedi se não tivesse passado tanto tempo em um planeta de cassino, ou em uma estranha perseguição de nave estelar no estilo O.J. Simpson, algo que os fãs corretamente reclamaram sobre o filme. Felizmente, além de alguns não sequiturs que poderiam ser preenchidos com as cenas excluídas, o enredo de The Rise of Skywalker flui de uma forma lógica e coesa que no final das contas parece gratificante, embora um pouco apressado. A maior força motriz por trás do sucesso do filme é sua vontade de apresentar novas situações ao mundo mais amplo de Star Wars, mantendo a santidade dos personagens que vieram antes. Por exemplo, Rey e Kylo Ren têm espaço para explorar seu passado em relação aos pais, mas com a importante ressalva de que cada um deles é sua própria pessoa. É a interação entre o tropo pecados de nosso pai, pelo qual a série se tornou conhecida, e a agência recém-descoberta dos personagens que dá a essa entrada, a credibilidade e a profundidade que estavam ausentes no filme anterior. Ambos os conjuntos de descendentes carregam o fardo da culpa sobre as ações de suas famílias da mesma forma que Luke fez no episódio 6. Mas Rey e Kylo têm mais bagagem do que Luke, graças à sua linhagem que dá a este enredo ainda mais peso. Esse sentimento semifamiliar se estende a outros personagens como a princesa Leia, o imperador Palpatine e Lando Calrissian, cada um dos quais retorna ao redil semelhante, mas diferente do que antes. Lando, agora mais velho do que em O Retorno do Jedi, faz uma série de referências às velhas aventuras como um velhinho melancólico, que pode parecer cafona ou cativante, enquanto Palpatine de alguma forma se tornou ainda mais malvado do que antes. Quanto aos novos personagens da série Rey, Finn, Poe e Kylo Ren, The Rise of Skywalker finalmente os faz sentirem-se totalmente realizados e uma parte vital do universo em expansão. Depois de conhecer todo o seu histórico e origens, ou no caso de Poe e Finn, uma maioria significativa, os 4 personagens principais finalmente começam a ter o mesmo peso e importância. Torna-se menos chato ver Poe lutar com seu novo papel na Resistência quando você descobre quem era seu interesse amoroso e qual era sua carreira anterior. E o mesmo vale para Finn quando ele encontra camaradagem em outros desertores da Primeira Ordem. Personagens secundários: C. 3PO, Chewbacca, Lando, R2 e General Hux.
não têm a sorte de obter arcos de história arredondados. Mas cada um deles recebe um momento para brilhar que parece apropriado para seus personagens. O único personagem decepcionante é o novo Droid do o enredo Deus Ex Machina com a personalidade e comportamento de Fork de Toy Story 4. Outra falha de ignição vem nos rostos CGI assustadores dos atores da trilogia original, que pensamos ter visto o último de com Rogue One. Esperançosamente, eles envelhecem melhor do que os efeitos das prequelas. Kylo Ren é famoso por defender a morte do passado, seus ensinamentos e seus dogmas, mas The Rise of Skywalker não é rápido em jogar fora tudo, desde os originais, por algo novo e fresco. Relíquias do Império Galáctico são reverenciadas em ambos os lados do campo de batalha, o capacete de Vader, por exemplo, assim como o antigo asa X de Luke, e servem como mais do que apenas serviço de fãs, desempenhando papéis importantes na trama. Temas semelhantes são reciclados dos originais. Personagens que lutam contra a dualidade humana são tão predominantes neste filme quanto no episódio 3º e no episódio V. Tomam uma nova forma na República restabelecida. Se você estiver disposto a se aprofundar neles e em suas implicações, apreciará mais esta entrada final. O lado negro do empréstimo liberal de Abrams do material de origem é que as regras fundamentais, como a regra de 2 Sith ou as limitações do hiperdrive previamente estabelecidas, precisam ser quebradas para que tudo faça sentido. A boa notícia é que quebrar essas regras permite que a série experimente coisas novas em sua versão final que poderiam não ter sido tão viáveis se The Rise of Skywalker seguisse rigorosamente os estatutos estabelecidos por filmes anteriores. Sempre houve esperança de que a nova trilogia Star Wars pegasse ideias da trilogia Traum de Timothy Zahn. E embora nem todas as ideias sejam tiradas da série, algumas ideias-chave são usadas como enredo em The Rise of Skywalker, com o JJ torção ao estilo de Abrams. Essas ideias são cuidadosamente executadas e, embora não sejam exatamente como os fãs as imaginaram nos fóruns, sentem que se encaixam vagamente no enredo original de George Lucas. O que é incrível para uma franquia que introduziu midichlorians em suas prequelas para explicar algo que não preciso de uma explicação científica. Haverá aqueles que não gostam, desaprovam ou geralmente rejeitam The Rise of Skywalker, alegando que não faz X, Y ou Z como a trilogia original. Mas nós adverti-lo contra dispensando o filme por completo, mesmo que ele não fazer isso um Star Wars coisa que você estava esperando. Achamos que a última entrada de Abrams na saga Skywalker é a melhor simplesmente porque está disposto a trilhar novos caminhos enquanto carrega as relíquias das prequelas e da trilogia original nas costas. Às vezes vacila sob seu próprio peso, sim, mas tenta se somar a um universo rico e diverso, subvertendo as próprias expectativas que se pode ter sobre um lugar tão estabelecido como o SW. O resultado é um filme que se destaca por si só, tão atual como sempre em sua mensagem do bem contra o mal, expurgando os pecados de nossos pais e a pura coragem e boa natureza que existe dentro de cada um de nós. E, para ser honesto, é por isso que ainda amamos Star Wars.